Bem, mais uma vez vamos continuar o estudo do livro Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Só que agora nós vamos para a parte 2, capítulo 1. Chama-se o tratamento das obsessões. O tratamento das obsessões não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação a transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Isto é do livro Pão Nosso, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Antes dele, os obsessores eram marginalizados, quer dizer, antes de Jesus, e objeto de curiosidade e temor. Isolados pelos próprios familiares, padeciam as constrições impostas pela presença do perseguidor invisível, que, em muitos casos, os submetiam à sua vontade. Ele, porém, Jesus, trouxe a lição do amor como remédio e como alimento para os doentes e depauperados da alma, estendendo seu cuidadoso amor aos que eram tidos como os loucos, incuráveis e, como tais, banidos da sociedade. Ou seja, Jesus mudou todo esse conceito. Atraídos pelo sublime magnetismo do Mestre, vinham à sua presença, sentindo instintivamente que nele encontrariam o alívio e a libertação, ou eram conduzidos por familiares piedosos que igualmente pressentiam nele, em Jesus, a possibilidade da cura. Amélia Rodrigues narra a passagem em que Jesus explica aos discípulos o motivo pelo qual não haviam conseguido expulsar o espírito imundo, tendo dito: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, o que aconteceu? Havia um possesso e Jesus pediu para os apóstolos fazerem a desobsessão, e eles não conseguiram. Então, agora ela vai explicar aqui por que isso. Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões. Quer dizer, quando ele fala em jejum, não é parar de comer, é jejum das paixões. Conseguem mitigar a sede em que se entredevoram, entregando-se aos trabalhadores da obra do nosso Pai, em que toda parte estão cooperando com amor incessantemente. E conclui Jesus, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues: se amardes ao revés de detestardes, se desejardes socorrer, e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois, que tudo quanto eu faço, podeis fazer, e muito mais, se o quiserdes. Ou seja, então Jesus colocou de uma forma bem clara que é a utilização do amor, e não como a gente vê em outras religiões aí, pedindo para o espírito sair e fazendo coisas que simplesmente o espírito vai ignorar, porque o espírito é como qualquer um de nós, só que está revoltado. Então, qual é o tratamento? Amor. Amor, escutar o que ele tem para falar, Não adianta você chegar lá e começar a gritar com o espírito: sai daqui, deixa ele. O espírito não vai querer nem saber. Mas vamos continuar aqui. O trabalho de desobsessão se iniciou, pois, com Jesus, indicando o excelso amigo todo o processo terapêutico a ser empregado dali por diante. A lição ficaria ecoando pelos tempos afora, ensinando aos homens que somente através da prece e da reforma íntima conseguiriam a libertação
para os graves padecimentos das obsessões. Então aqui tem uma coisa muito importante, né? Para a gente conseguir fazer a desobsessão, a gente tem que ter um nível de moral acima daquele do qual estamos conversando, né? Então a gente precisa ter moral sobre o obsessor. Ou seja, se eu atendo um espírito que se utiliza de drogas ou o excesso de álcool, eu não posso consumir essas coisas, porque o espírito vai perceber. Agora, se eu não consumo essas coisas, eu tenho ascendência moral sobre ele, né? Agora, se eu consumo essas coisas, o espírito vai falar, bom, mas como é que você está me mandando deixar ele porque eu gosto de ficar com ele porque ele é viciado, se você também é viciado, né? Então, são coisas incompatíveis. A gente tem que ter ascendência moral sobre o espírito. Mas isso não significa que nós temos de ser santos. Não é isso, né? Claro, ainda a gente comete alguns erros, mas o conhecimento da doutrina nos faz perceber que fizemos um erro. E aí vamos procurar não fazer novamente. Aí está o crescimento de nós como espíritos, né? Percebermos o erro que fizermos e procurar não repeti-lo nenhuma vez, né? Mas continuando. Depois do longo espaço de tempo, enquanto os homens se esqueceram, deturparam ou abafaram os ditos e feitos do Senhor, perseguindo os obsediados, os médiuns, enfim, todos os que se apresentavam com dons mediúnicos ou psíquicos, considerados à época diabólicos. Veio a lição do Cristo, retirando-a de sob o alqueire das fantasias que ocultava a verdade, de acordo com as conveniências e circunstâncias do poder temporal, né? Então, muitos de nós abusamos ao longo do tempo, né, das várias encarnações que tivemos, que são muitas, muitas mesmo, né? Ao longo do tempo, tudo foi manipulado. Aquilo que Jesus falou no início foi manipulado em benefício de nós mesmos ou de outros poderosos. Então surgiram as guerras, surgiram as situações em que se pegavam, em que se compravam, né, um pedaço do céu, e aí vai toda aquela situação, né? Mas felizmente a doutrina espírita veio mudar tudo isso, né? Veio nos esclarecer. Mas aí continuando aqui. Assim, estamos dando continuidade àquele trabalho bendito que as luminosas mãos de Jesus iniciaram. É o abençoado ministério da desobsessão. Tanto mais abençoado, quanto é certo que, ao sermos convocados para esse labor, ou seja, para esse trabalho, sentimos no imo da alma que ele realiza em nós tudo o que pretendemos fazer pelos nossos semelhantes, né? Então, quem trabalha na desobsessão tem que cuidar de todos esses aspectos, senão ele não consegue fazer o trabalho, né? Senão ele vai ser ridicularizado pelos espíritos. Ou seja, nós precisamos manter uma linha de conduta e, acima de tudo, trabalhar com muito amor para esses espíritos, porque nós poderíamos ser um deles, se é que já não fomos em outras oportunidades, né? Então, agora, de posse dos conhecimentos da doutrina, nós vamos modificando o nosso comportamento. E aí sim podemos realizar esse trabalho. Agora, além de tudo isso que eu falei, é preciso muito estudo. Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando a desobsessão, os espíritos que trabalham naquele centro espírita com a gente, eles vão colocar na mente da gente o que nós precisamos falar. Mas se você não leu, não estudou, eles não vão encontrar na sua mente o que é que você precisa dizer ao espírito, entende? Então, por isso que é muito importante nós estudarmos, que é o que a gente sempre fala. Bom, mas vamos continuar aqui.
Convocados ao jejum das paixões, então que fique bem claro, não é jejum de comida, é jejum das paixões. Estamos exercitando a autodesobsessão e trabalhando pela mudança de nosso próprio clima mental, pela nossa própria transformação moral. O Espiritismo, portanto, orienta o tratamento das obsessões, abre novo entendimento acerca do obsessor e obsediado, e demonstra o quanto é importante a participação do enfermo como condição básica para o êxito do tentame, em qualquer tempo em que se realize. Ou seja, se aquele que é o obsediado não tiver a vontade de se curar, de se modificar, nós não vamos conseguir nada. Então, é preciso que aquele que está sendo tratado queira se modificar, né? Muitas vezes a gente tem percebido que quando a gente começa o trabalho de desobsessão, conversando com o obsessor, ele, na realidade, às vezes entende aquilo que estamos falando e estamos mostrando a ele, e ele até se modifica. Mas o obsediado muitas vezes não se modifica, continua na mesma situação, né? É muito cômodo para o obsediado ficar na mesma situação. Embora o obsessor saia e vá seguir o seu caminho, o obsediado fica naquela mesma situação e propicia que outros obsessores que não têm nada a ver com aquele que foi, que entendeu a situação, fique ali com ele, outros surgirão, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que entender. Aquele que vai fazer o tratamento tem que se conscientizar de que ele tem que se modificar, porque se ele não se modifica, o trabalho é em vão, pelo menos para ele. Como eu falei, o obsessor pode até entender tudo e ficar esclarecido, mas o obsediado continuar obsediado, por outros motivos, por outras razões, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. É um trabalho fantástico, a gente aprende muito, ouve muitas histórias, né? Histórias que nos fazem perceber que temos que nos modificar, né? Porque às vezes são histórias das quais até nós passamos por elas, né? Então é muito interessante tudo isso. Bom, eu vou parar por aqui, porque aí depois nós continuaremos no próximo capítulo, que é o capítulo 2. Eu espero que vocês tenham gostado, porque esse assunto é bastante importante. Obrigado.